Fala galera, beleza? Hoje eu queria falar sobre marketing especificamente, sobre o fato de que eu estava lendo o livro do David Ogilvy, sei lá o nome desse puto aí, mas eu achei fantástico a forma. Assim, esse é um dos livros clássicos quando a gente fala de marketing. Eu já tinha lido ele um tempo atrás, para fim de estudos, obviamente, mas eu comecei a relê-lo ontem. Eu acredito que muito dessa inspiração veio da série Mad Men e que bom, porque foi acertada a escolha de pegar para reler esse livro. Deixa eu só mutar o WhatsApp aqui. Aê. Ah, cara, a forma como ele escreve é algo fantástico. Ele trouxe alguns pontos, alguns insights que eu acredito que são muito, extremamente válidos, né? Eu queria conversar com vocês sobre isso. Como que a gente analisa um pouco os produtos, as áreas que vai ser trabalhada, o posicionamento da marca, enfim, eu queria trazer um pouco desse insight, dessa visão hoje para vocês. Logo no início do livro, ali no comecinho, ele fala que a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o seu produto. Você tem que saber o produto que você está fazendo propaganda. Então, ele deu alguns exemplos, né, que quando ele foi fazer para a Mercedes, ele colocou uma equipe que ficou lá quase um mês, entendendo, conversando com os engenheiros, entendendo melhor o produto. Quando ele fez para Dove, quando ele fez, enfim, para uma marca de manteiga. Então, ele mergulhou profundamente no entendimento do produto. E isso, eu acredito que a gente deixou de fazer um pouco hoje, tá? Então, vou dar um exemplo. Quando as pessoas falam, eu vou criar um produto, elas criam baseado no que elas sabem, mas não baseado no que o produto de fato entrega, do que o produto de fato é pensado, do que o produto de fato resolve. Ela vai mais num formato padrão, né, no formato que ensina, monta isso no e-book, monta isso em um formato de 3 aulas, que, assim, talvez isso seja a masterização do que o Ogilvy, do David, tá, fala, mas eu acredito que ainda falta a gente trazer esse olhar um pouco de estudo de produto. Então, vou dar um exemplo meu. Quando eu criei o modo foco, primeiro eu estudei o meu comportamento, depois eu estudei o comportamento de comunidades. Depois eu estudei o comportamento de comunidades de estudos. Depois eu estudei o comportamento de comunidade para concurseiros versus vestibulandos. Depois eu estudei o comportamento de comunidade para as pessoas que já são adultas e ainda não têm um espaço para estudar, mas querem ser mais produtivas. Ou seja, eu fui a fundo, eu mergulhei, eu entrei na comunidade da Alura, por exemplo, eu entrei na comunidade do reservatório de dopamina, então fui estudar isso, eu estudei o comportamento das pessoas, o que esse produto poderia entregar, mesmo ele ainda não existindo, eu estudei outros produtos. Então acredito que um dos primeiros ensinamentos, e eu achei fantástico porque fala na cara, né? Que se você não conhece o seu produto, sua propaganda vai ser medíocre. Você não vai conseguir fazer algo bem feito, tá? A segunda coisa que me vem na cabeça aqui, que eu marcou, né, quando eu tava lendo, é que tudo depende do posicionamento do seu produto também. Então ele deu o exemplo da Dove, o sabonete, que na época ele poderia ter usado esse sabonete, se eu não me engano, voltado para o público masculino, para o público, se eu não me engano, até mecânico, sabe? Uma parada assim. Só que aí ele percebeu, estudando o produto, estudando um pouco o mercado que ele tá, que valeria mais a pena ele se posicionar para a mulher. Então ele colocou o Dove como algo exclusivo, como algo de requinte. Ele se posicionou para pessoas ricas, pessoas com condição de ter o sabonete Dove. E isso fez total diferença, que até hoje, para ser sincero, o Dove ainda continua sendo sabonete caro. Continua sendo um sabonete, de certa forma, que não é do povão. Tudo graças a esse posicionamento, principalmente para o público feminino. Se eu não me engano, é a Dove ou a Monange aqui no Brasil que faz esse tipo de posicionamento forte assim para a mulher, né? Que mostra a pele macia, a axila branquinha, o cheirinho de rosas no ambiente. Então,
esse tipo de posicionamento que ele trouxe no livro e explica pra gente que é importante. Como que a gente usa isso no para os nossos produtos? Então, vou usar o meu exemplo do modo foco. Eu podia me posicionar, cara, eu podia me posicionar para concurseiro. Eu podia me posicionar só para estudante. Mas não, eu quis me posicionar para pessoas que têm um negócio já têm um trabalho, enfim, mas só tá precisando de um tempo para estudar. Só tá precisando de alguma motivação, algum ambiente, algum espaço que seja mesmo dentro de casa, né? Ela ainda consiga se conectar com outras pessoas. Então eu pensei muito em pessoas que trabalham home office, pensei muito em pessoas que têm uma carga horária massiva, assim, e às vezes tem que estar de madrugada. Cada um de nós tem um certo tipo de comportamento. E foi pensando nisso que eu criei, por exemplo, o Moto Foco. Então, os serviços que eu tenho aqui na empresa também são pensados para isso, mas o modo foco eu pensei para pessoas que já são mais velhas ou que escolheram trabalhar ou empreender e querem um tempo, não necessariamente para passar em um concurso, mas para aprimorar uma habilidade que pode ou não trazer mais dinheiro para o bolso dela. Então foi aí que nasceu a comunidade Foco, tá? Inclusive, link aqui na descrição para você conhecer ela. Então, a primeira coisa que ele fala, estudar o produto, depois posicionar. E aí, cara, ele começa a falar duas coisas extremamente interessantes. A primeira coisa que me vem na cabeça quando ele fala isso é que a gente precisa pensar em um slogan. A gente precisa pensar em um slogan que vai durar pelo menos 25 anos. Ele traz a palavra slogan para ficar mais fácil de entender, mas pensa. Quando a gente vai estruturar uma propaganda, ela precisa ser perene, ela precisa durar, ela precisa se estender ao longo do tempo. Então, um exemplo foda é a Dove mesmo, um outro exemplo é o Johnny Walker. Então, ele traz isso como um formato de big idea. E isso leva a marca para lugares que não iria chegar por conta dessa big idea. E ele traz isso de duas formas. Uma, explicando para você como que você pode ter uma big idea. E dois, como que as marcas posicionam e o porquê que as pessoas compram imagem e não necessariamente o produto final. Eu vou começar por essa, do porquê que as pessoas compram imagem. Ele trouxe um exemplo lá muito foda, que é o whisky. O whisky. Que tem a marca X, a marca Y e a marca Johnny Walker. É que eu esqueci o nome das marcas, tá? Mas vamos pegar aqui, sei lá, uma marca hoje em dia. Tem a Johnny Walker, Ballantines, por exemplo. As pessoas que compram Ballantines, compram Johnny Walker só por conta de preço ou algo nesse sentido? Até que sim. Mas as pessoas que entendem o valor da imagem que um Johnny Walker, que um Blue Label, que um Green Label, que um Red Label passa, ela não vai comprar o Ballantines. Talvez ela compre um Old Par da vida, mas o que ele quer dizer é o seguinte: as pessoas vão comprar o que a embalagem, o que a imagem, o que a história daquela marca transmite. Quem já estudou um pouquinho de whisky e estudou o Johnny Walker sabe o porquê que nasceu essas três marcas, essas três linhas, vamos dizer assim, o Blue Label, o Black, o Green e o Red Label, né? Entendem um pouco a magnitude da marca. E às vezes, quando é comparado, por exemplo, com Ballantines, a pessoa deixa de comprar. Então, quando a gente chega num rolê e tem lá um Green Label, é muito mais pica do que ter um Ballantines lá. Entende? Então as pessoas compram imagem. Elas compram aquilo que elas veem. Vou dar um exemplo. Heineken versus Skol. As pessoas gostam de, mesmo sabendo que às vezes a Heineken é mais forte,
E assim, eu não sou muito de cerveja, tá? Quando eu bebo, eu acompanho minha esposa ali na Bud. Mas quando as pessoas compram Heineken, elas estão comprando a marca, elas estão comprando a imagem que a marca transmite. Porque ela transmite uma marca mais jovial, mais forte, mais excêntrica. É isso que as pessoas compram. Elas compram imagem ao invés do real produto. Tanto é que, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, o processo de fabricação dessas cervejas são praticamente o mesmo. Praticamente o mesmo. Tá? Se não me engano, é a Heineken versus a Amstel, que é praticamente o mesmo processo. Só que a gente acaba ainda comprando a Heineken, entendeu? Ah, então, a mensagem que ele tira disso é o produto que você está montando, o produto que você vai fazer a propaganda. As pessoas vão comprar a imagem ou o produto final? Se as pessoas vão comprar o produto final, você tecnicamente não precisa se preocupar muito com a marca, entende? Porque o produto final é o que vai resolver, a marca no final do dia pouco importa, porque vai surgir várias variações, vários competidores no mercado. Vocês vão lembrar muito bem do que eu tô falando. Lembra daquela panela da Polishop antiaderente? As pessoas compravam o produto. Mais que tivesse a marca da Polishop, compraram um produto e depois fizeram vários iguais. Tinha também o Crocs da vida. Então, o produto final, quando você compra, a marca é importante? É, mas ela vai acabar sendo banalizada pelo mercado, porque as pessoas vão fazer, vão plagiar, vão trazer semelhança para o mercado. Agora, quando você consegue colocar a compra pela imagem em um produto, a sua marca vai perdurar ao longo do tempo. Um exemplo disso é a própria Apple. Um exemplo disso é a Samsung. Existem muitos competidores de Apple e Samsung. Existe a Huawei, existe a Oppo, existe a Motorola, existe a LG, tá ligado? Só que poucas conseguem chegar onde a Samsung e a Apple chegou, por conta que que eles vendem imagem. A imagem é a que importa, né? Coca-Cola, por exemplo. Coca-Cola eu acho que é um pouco dos dois, né? Um pouco do produto final e um pouco da imagem que passa pra gente. E, e por fim, ele traz pra gente como que você vai ter essa big idea. Ele é muito honesto, porque eu acho isso fantástico. As pessoas falam de big idea como se, sei lá, se eu parar pra pensar agora, eu vou ter uma fucking big idea, eu vou fazer um negócio muito foda aqui, uma grande ideia, vou revolucionar o mercado agora. Só que não é. Ele fala que na carreira inteira dele, de tantas marcas, tantas propagandas que ele fez, ele teve cinco. Cinco Big IDs. Ele fala que isso não acontece da noite pro dia, cara. Você tá assim, ó, de boa, e aí tu pensa em algo foda e essa é a Big ID. Mas como que você prova que é uma Big ID? Ele traz ali cinco perguntas, eu vou falar as que eu lembro. Ele fala assim: você se arrepiou quando você ouviu essa ideia? Do tipo, essa ideia falou, nossa, que bagulho foda. Aí, outra coisa, se não fosse você que tivesse tido aquela ideia, você sentiria inveja? Aí, a próxima que ele fala, essa ideia, ela vende a imagem? Essa ideia, ela vai perdurar pelos próximos 25 anos? Sendo que essa última, a gente só vai saber na prática, certo? Mas normalmente os slogans ou as linhas narrativas que perduram por mais de 5 anos são uma big idea. Então vocês entendem que não tem ao certo como provar, como um processo para você ter essa grande ideia. Por isso que vale mais a pena você ir num acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro, para que você chegue talvez próximo dessa big idea. E ele fala que tem algumas coisas que você pode impulsionar para ter essas grandes ideias. Então, por exemplo, sair para caminhar, tá? Tomar um banho quente, abrir uma garrafa de uísque e ficar a pampa, seja conversando com as pessoas, ou algo nesse sentido. Na época, né, fumar um cigarro. Ou seja, essas atividades que normalmente são conhecidas como descanso, são atividades que você pode fazer para ter essas grandes ideias.
Eu, pra ser sincero, quando eu preciso pensar, eu vou pra sacada do meu apartamento. Ou eu coloco algum jogo, algum rolê aleatório assim que não ocupa a atenção do meu cérebro e eu preciso pensar, né? É normalmente daí que nascem as grandes ideias. Mas esse é o ponto. Hoje eu acredito que é uma grande ideia. Eu só vou saber isso daqui uns 5, 6 anos. Então, não fica com essa neurose da cabeça de tentar validar a ideia primeiro, de tentar deixar tudo perfeitinho primeiro. Não vai ter como, cara. Não vai ter como, né? Quantas vezes, pô, eu tô gravando o vídeo já vai fazer um mês. Quantas vezes eu achei que o vídeo foi uma merda e foi o vídeo que que mais pegou visualização? Quantas vezes eu já fiz uma proposta de um escopo que eu achei que não estava entregando muita coisa e no final o cliente adorou? Então a gente só vai descobrir isso colocando em prática. Mas uma das coisas que a gente pode fazer, e isso de fato faz a diferença, é estudar o produto ou serviço que você vende, como que você está posicionando ele, seja em para quem, qual é o público, seja para o ambiente mesmo que você está posicionando, né? Se é um produto físico, onde você vai posicionar, stand, loja fechada, enfim, pensem aí. E por último, se o seu produto ou serviço vende uma imagem para que você possa fortalecer a sua marca. A questão da grande idea você só vai descobrir ao longo do tempo. Lógico que no início vai ter um boom e você vai achar que é uma possível big idea, mas não tem como você ter a certeza disso. Tem como você se balizar baseado nas perguntas que ele traz ali pra gente, né? Do tipo, você se arrepia, se não fosse você se sentir inveja. Então, essa sequência de perguntas vão te ajudar, mas não se prenda a isso. E eu gostei demais da honestidade desse cara, porque se você é minimamente criativo, você entende que é real. Você vê que as pessoas que vendem que é fácil ter uma big idea, que no fundo é tudo balela. Não tem como você saber. Não tem como você saber. Entendeu? Vamos supor, se eu não me engano é o Dan Cole que inventou o One Person Business. Não tinha como ele saber, mas se perdurou ao longo do tempo. Elton Luiz, que pegou a ideia do One Person Business e trouxe para o Brasil. O Érico Rocha, com Fórmula do lançamento. Então são ideias que vão perdurar pelo tempo, mas só o tempo vai dizer. Então fique com isso na cabeça. Eu acho que é isso, pessoal. Eu queria trazer esses insights que eu tirei ali do comecinho da releitura do livro do David ou Give, sei lá o nome desse cara. E espero que esses insights possam ajudar você, porque me ajudou bastante. Link na descrição para você se inscrever na minha newsletter e vejo você no próximo vídeo. Valeu!